Vamos aqui com um assunto que toma conta do noticiário. Figura, desde que surgiu, é verdade, figura entre as matérias mais lidas, sempre, no site da CNN, que é o caso da menina Vitória, ou da jovem Vitória, né? Visto que já tinha 17 anos, que desapareceu, foi encontrada morta e agora eu te conto que tem mais uma reviravolta nesse caso da jovem Vitória, assassinada em Cajamar, na Grande São Paulo. Tem um novo depoimento e o principal suspeito, que está preso, confessou o crime. Gabriela Milanese vem aqui nos contar tudo isso. E é um assunto tão sensível, Gabriela, porque a hora surge um detalhe, uma apuração. Porque não sei o quem disse em reservado para tal pessoa da imprensa. E aí fica uma confusão, inclusive, na interpretação do caso. Mas vamos aos fatos? Gabriela Milanese, nos conte, por favor, o que temos de novo. Oi, Elisa. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. É um caso muito delicado, inclusive a gente na redação da CNN tem muito cuidado para apurar as informações da melhor maneira possível. É por isso que a gente vai trazer os dois lados, tanto o que diz a nossa reportagem como o que diz a defesa do Michael. O que acontece é o seguinte, o nosso repórter Guilherme Rajão apurou com fontes ligadas à investigação que o Michael, o principal suspeito, teria confessado ser o homem responsável pelo assassinato da Vitória, de 17 anos. Isso tudo ocorreu, o Michael já está preso e, de acordo com o que foi apurado pelo Guilherme Rajão, nosso repórter, ele ainda deu detalhes de como foi esse crime. Só para a gente contextualizar quem é o Michael na história. Ele já está preso, ele é o dono do Corolla, carro que foi apreendido pela polícia, e nesse Corolla foi feita uma perícia. O que foi encontrado nesse carro? Uma mancha de sangue e também um fio de cabelo. A perícia conseguiu encontrar essa mancha de sangue com a ajuda do luminol, que é aquela substância que, quando colocada em confronto com o sangue, fica com uma cor fluorescente. Tanto o sangue quanto o cabelo, essas substâncias foram encaminhadas para análise de DNA e, em alguns dias, a perícia deve vir com um relatório se são realmente da jovem Vitória. Além disso, a polícia também teve acesso ao celular do Michael e lá encontraram foto de uma pistola, foto de uma faca e também algumas imagens da Vitória. Outro ponto é que horas depois, pouco depois que a Vitória teria desaparecido, o Michael entrou no Instagram da Vitória. A polícia trabalha com uma linha de investigação que ele possa ter uma espécie de fixação pela Vitória. No entanto, a defesa do Michael emitiu uma nota dizendo que ele não confessou formalmente ser o assassino da Vitória. E disse ainda que qualquer coisa que ele possa ter falado sem a presença dos advogados e de forma informal aos policiais ou à polícia vai contra as leis, a legislação processual. Então a gente traz aqui esses dois pontos. A nossa apuração é de que sim, ele teria confessado esse crime, mas a defesa diz que formalmente ele não falou. Volto com você, Elisa. Muito obrigada, Gabriela Milanese. E aí, Pedro Duran, bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia. Assunto sensível, porque gerou uma comoção nacional no quesito de curiosidade do caso e, ao mesmo tempo, a empatia pelos envolvidos, a dor de você perder, não só perder uma jovem de 17 anos, mas nesse contexto que é um negócio horroroso. Sim. E aí, a gente está escolhendo aqui, né, e aos pouquinhos, confirmando. Sabe quando você checa algo, aí você recheca algo? É assim que nós estamos lidando com esse caso. Sim. Então, traga-nos, por favor, também o seu olhar. Pois é, Elisa, a polícia deve apresentar agora, numa coletiva de imprensa, por volta das 11 horas da manhã, o que eles entendem ser o fim desta novela, o fim deste caso, ou seja, a conclusão de que o responsável pela morte da jovem Vitória, de 17 anos, em Cajamar, foi o principal suspeito do caso, que é o Michael Salles, esse que, como a Gabriela contava, revelou à polícia que foi ele o responsável por ter assassinado a jovem. A defesa, como a Gabriela também trazia, diz que ele não confessou em juízo, não confessou formalmente, não assinou um termo de confissão. De fato, isso pode ter acontecido e, obviamente, a gente vai acompanhar a coletiva para poder entender os detalhes dessa história. Mas, independentemente de ter assinado o termo ou não, feito isso formalmente ou não, isso já ajuda a polícia a fechar o cerco que já estava muito bem delimitado contra o Michael.
O que os policiais com quem eu conversei, investigadores que acompanham esse caso, veem é um crime passional com obsessão do acusado, do suspeito, pela vítima. Ou seja, o Michael, que é esse que aparece nas imagens, que é o único preso do caso, teria obsessão pela Vitória, conforme mostrou essa investigação. E aí, Elisa, são vários elementos de prova que foram reunidos ao longo da investigação contra ele. Por exemplo, ele tinha fotos da Vitória no celular, tinha fotos de pessoas parecidas com a Vitória no celular. O Renan Fiuza trouxe para a gente ontem foto de arma e faca que ele também tinha no telefone. Acessou o perfil da Vitória no Instagram, como contava a Gabriela Milanese. Ele se queixou e mostrou preocupação sobre o carro ser reconhecido depois do crime ser cometido. Teve o depoimento desmentido por outras testemunhas que questionaram aquilo que ele disse. Ou seja, são muitos elementos de prova robustos contra o Michael, que ainda tem mais um elemento que pode vir, que são os 2 laudos de perícia que foi colhido no carro e na casa dele, que são amostras de sangue, que podem ser compatíveis com o sangue da Vitória. Então, isso também pode acabar complicando mais a situação do Michael. Agora, é importante destacar, Elisa, que mais uma vez a gente vê uma situação confusa nessa investigação, e isso também é responsabilidade da polícia, que não conduziu o trabalho dessa investigação como fez em outros. Tanto é que eles dizem que o sujeito confessou o crime, mas a defesa nega que ele tenha confessado. Então, só os fatos, quando forem revelados, vão de fato ajudar a gente a entender os detalhes e a dinâmica desse caso como um todo. Elisa? Pois é, porque é bárbaro e reflete na quantidade de pesquisas, buscas das pessoas, os interesses. Bom, a mais lida, pelo menos antes de entrar no ar, era desse assunto, o que não é uma novidade. Desde que ele surgiu, fica entre as 5 mais lidas, entre as 10 mais lidas. Tamanho interesse pela perversidade do caso, né? E a curiosidade de compreender o que motivou alguém a fazer coisas terríveis com essa jovem e, na sequência, matá-la. Pedro Duran, muito obrigada. Valeu, Elisa.